Muito bem, estamos começando a partir de agora mais um podcast CBN Inspire-se. Você é nosso convidado para estar conversando com a gente aí, pega a cadeira, interaja nessa conversa, porque eu tenho certeza que você vai aprender demais. Aqui a gente sabe, você sabe que enquanto muitos tentam te convencer do medo, nós sempre traremos aqui histórias que farão você ter coragem. E hoje não é diferente. Hoje nós iremos conhecer uma história sensacional. Ele é fundador da Apps Nutri. Ele saiu de vendedor ambulante e hoje ele lidera uma indústria gigantesca aí de suplementos naturais. Vai contar um pouco a respeito da história e como que foi os bastidores. A gente vai abrir a cortina. Estamos aqui hoje. Eu gostaria de agradecer por ele ter topado esse convite de estar falando um pouco da história. Paulo Costa, seja bem-vindo aqui ao CBN Inspire-se. Altair, eu que agradeço pelo convite, entendeu? Estamos aqui, quem sabe, para contribuir um pouco com aqueles que estão pretendendo empreender, né? Isso é verdade, né? Porque, querendo ou não, o empreendedor muitas vezes passa por um momento, né, cara, que ele às vezes começa a duvidar de si mesmo, começa a ter umas manias diferentes, né? Rapaz, todo começo é complicado, né? Verdade. Você pensar hoje em montar uma empresa aqui no Brasil, olha, os desafios são grandes. Já alguns estudos falam, né, que a maioria das empresas, quase que 90% das empresas, ela morre nos 2 primeiros anos, né? Então, essa maturidade que o empresário vai pegando com um determinado tempo de empresa, isso vai fazendo parte do histórico dele numa crescente, né, de maturidade dentro do mercado, né? Verdade, cara. E isso é uma coisa assim que a gente sempre costuma dizer o seguinte, sabe, aqui no podcast, que fala assim, que a caminhada do sucesso muitas vezes é solitária, né? E a gente está aqui para ser uma companhia para aquelas pessoas que acreditam, né? Porque não é fácil. Primeira coisa, tem que acreditar, né? Uma das coisas é acreditar, né? Às vezes a gente vê, eu olhando um pouquinho para o meu passado, já Sim, entrando sim. um pouquinho na Sim, história da inclusive, bom, Apsnutri, sim. né? Hoje a Apsnutri ela está com 21 anos de mercado já. A gente começou lá em 2004, né? A fundação da empresa. Inclusive, mês passado, agora nós fizemos 21 anos de empresa. É legal. E eu olho para a história da Apsnutri assim, eu vejo assim que foi muito mais na sorte do que naquela questão do feeling do negócio, Sim, entendeu? Porque eu comecei meu negócio, cara, eu não fiz nenhuma pesquisa, entendeu, de mercado, eu não conhecia meus concorrentes. Aliás, um ou outro concorrente que a gente conhecia, mas a gente sim. não conhecia o mercado. A gente foi mais assim, não, vamos montar isso aqui e vamos ver se vai dar certo, aquela coisa toda, né? Hoje acredito, para aqueles que vão começar a empreender, o necessário realmente é você fazer uma pesquisa de mercado, entender o mercado que você está querendo entrar, né, conhecer teus concorrentes, precificação, aquela coisa toda que é o básico ali para você começar um negócio, né? Com certeza. Mas há 21 anos atrás, as coisas foram mais na sorte do que realmente a gente estudar mercado, né? Interessante. E assim, o que é curioso da sua história é que você começou vendendo mel. Como Cara, que é esse momento aí? assim, eu fui empreender, eu já tinha meus 30 e poucos anos, 30, tô com 53, eu tinha 49 quando eu comecei a minha empresa, né? Mas antes de eu empreender, eu fiquei 15 anos trabalhando, vendendo produtos na rua. Então a gente tinha duas equipes, né? E a gente vendia porta a porta mesmo, né? A gente comprava de outras indústrias e vendia aqui em Maringá, Londrina, Pucarana, Arapongas, esse era o meu campo de eu vender. E a gente ia em escolas, a gente ia nas indústrias e vendia para os funcionários das empresas lá. E na época, eu comecei a trabalhar, eu comprava de uma empresa lá em Campo Mourão, as caixinhas de mel. Naquela época, até hoje ainda tem, né? Mas as caixinhas vinham 75 sachezinhos de mel. E aí a gente começava a vender, cara. E era tudo fiado ainda. Eu passava vendendo, tudo anotando num caderno, chegava lá, ó, tá, como é o teu nome? É o Altair. Eu anotava lá o teu nome, para daí 30 dias eu voltava lá receber aquele produto que eu tinha deixado para ti, entendeu? Eu fiquei por 15 anos trabalhando desse jeito. E depois que eu fui empreender realmente, montar uma empresa no mesmo segmento, porque acabei montando uma empresa na parte de mel, né? De mel. É, E assim, a gente fez uma pesquisa assim para poder entrevistar, entender um pouco da sua história.
Isso foi antes ou depois da madeireira? Isso foi. Na realidade, eu comecei a vender mel eu trabalhando nessa madeireira. Ah, você trabalhava na Eu madeireira? trabalhava numa madeireira lá em Campo Mourão, Certo. que era. A gente fazia mangueiras e troncos para fazer inseminação, vacinação de gado, essas coisas. Então, ali teve uma época que eu me tornei adventista, né? E ali eu conheci um cara, ele começou a me apresentar esses produtos e tal, e eu comecei a vender isso aí durante aos domingos. Então todo domingo eu pegava 10 caixinhas de mel, aí eu saía a vender, até meio-dia eu vendia isso daí, passava num sacolão que tinha antes de eu chegar perto da minha casa lá, já fazia a compra da semana, né, Sim, com sim. que a gente ia precisando ali. E aí eu comecei a pegar um pouco de confiança nisso aí. Falei, cara, isso aqui dá dinheiro, né? Você começar a vender isso na rua, só que eu vendia em casa na época. Aham. Aí eu fiquei trabalhando nessa madeireira por mais 2 anos, entende? Aí eu tinha me tornado adventista. Só que teve uma época que eles começaram a implicar com questão do sábado, né? Porque a gente guarda, na Sim, igreja adventista, a gente guarda o sábado. sim. E aí eles falaram assim, Paulo, olha, né, quando eu me tornei adventista, eu falei assim, cara, não, a gente não vai te dar o sábado, né? Porém, nós tínhamos 2 horas e meia de almoço, nós tínhamos mais 15 minutos de café, porém nós trabalhávamos no sábado. Eu falei pro cara, falei assim, cara, vamos diminuir isso aí para 1 hora e meia de hora de almoço. Aí você tem, aí né, tira o horário de café, nós paramos de trabalhar dia de sábado. Ele falou assim, não, Paulo, eu não vou parar de trabalhar dia de sábado. Eu fiquei três meses não indo ao sábado e eles descontando esse sábado. Praticamente eu perdi ainda o domingo, né? Então eu descontava 8 dias no meu salário, praticamente todo mês. Fiquei por 3 meses assim. Aí no final das contas ele acabou aceitando eu lá guardando o sábado, estendeu isso para todas as pessoas que estavam lá, era 15 pessoas que trabalhavam. Fiquei 2 anos mais na madeireira. Não deixei de vender meu melzinho durante os finais de semana. Aí um dia o patrão chegou e falou assim, Paulo, nós construímos um novo barracão e a partir daí nós irmos para o outro barracão, nós vamos voltar a trabalhar dia de sábado. Sim. Aí eu falei assim, cara, não vou voltar a trabalhar dia de sábado, né? Meus princípios, né? Sim. Aí eu acabei saindo e aí eu me dediquei realmente na venda e aí foi uma escola para mim tremenda, né? A gente ir para a rua, aprender a viver, a conversar com as pessoas. A venda me ensinou muita coisa. E é uma decisão, né, cara, que não é uma decisão, não é fácil, né? Assim, é uma decisão que você fala assim, poxa, meu ganha-pão, eu tenho meus princípios. Meus princípios são inegociáveis. Então, você tem que enfrentar, né, de qualquer forma, né? Pois é, e ainda pensa, cara, eu casei muito cedo. Eu tinha 17 anos quando eu casei. Minha Olha aí. esposa tinha 14 anos. Imagina, duas crianças. Aham. Então, nessa época aí, eu tava com 21, 22 anos. Cara, eu já tinha 2 filhos. Eu tinha a minha filha, que tava com quase 4 anos, três para 4 anos, e já tinha um piá com quase 2. Olha aí. Agora, você imagina só, você largar um emprego, tá, que era pouco, mas todo mês caía alguma coisa ali, para você sair para depender totalmente de você, entendeu? Que a questão da venda é totalmente tua, né? Você Sim. tem que depender de você mesmo ali no campo, o que você vai fazer, ainda mais que era comissão ainda na época, né? Eu trabalhava para outra pessoa, então foi um desafio. As pessoas chegaram e falaram assim, cara, você é louco? Você vai passar fome, cara. Você tem 2 filhos para cuidar. Nossa. E assim, foi extraordinário as coisas, sabe? Porque a partir do momento que eu coloquei realmente o pé nesse trabalho e tomei ele como um trabalho mesmo, cara, no primeiro mês que eu estava trabalhando vendendo, eu ganhei 3 vezes mais do que eu ganhava na empresa. Nossa. Aí as coisas começou a ir para frente, entendeu? E tem algum momento da tua infância que você lembra ou que você fala, poxa, aconteceu isso e é um pronúncio ali do que vier a acontecer depois? Eu falo assim, cada um tem um perfil, né? Sim. Tem gente que não tem um perfil empreendedor. Mas tem gente que já que meio que nasce com esse perfil meio que empreendedor. Sim. Cara, eu acredito piamente que isso já é meio que nato em mim, sabe? Teve uma época que nós morávamos aqui no interior do Paraná, ali na região de Campo Mourão, e meu pai inventou, nós morávamos no sítio, meu pai inventou de ir para São Paulo, cara.
São Paulo, trabalhar numa empresa lá à noite ainda, ele trabalhava à noite. E eu, na época, eu tinha de 7 para 8 anos. Imagina. Quantos anos atrás? Isso há 44 anos, 47 Mas anos eu atrás, sei para bastante. 47 anos atrás. Imagina São Paulo. Eu fui morar em Mauá, ali na região. Cara, nós fomos morar numa favela de Mauá. Um lugar, assim, muito perigoso. E eu lembro que eu cheguei lá e aí eu estudava de manhã e à tarde eu ficava, não tinha o que fazer. E eu comecei a pensar o que que eu iria fazer para ganhar algum dinheiro, sabe? E tinha uma feira perto da minha casa, uma feira muito grande lá. E eu inventei, peguei 2 caixas de feira, de madeira. Aí eu fiz uma gambiarra nas caixas ali, fiz um carrinho com as rodas grandes de rolemã e fui para aquela feira. E eu ficava no começo da feira, entendeu? Oferecendo frete para as mulheres que iam comprar e fazer a compra na feira, entendeu? Ah, Então as mulheres vinham, colocavam a cesta dela no carrinho, eu fazia a feira com ela e depois levava na casa dela. A, sim. a sacola, né? Empurrando naquele carrinho ali. Cara, naquilo ali eu ganhava o meu dinheiro para comer o meu pastel na feira, levava umas frutas para casa, levava um dinheiro. E ali eu fiquei por um bom tempo fazendo isso daí, ganhando um dinheiro, engraxando sapato. Foi aí, cara. Era Foi um assim. serviço. Cara, e ainda novo, né? Eu tinha 8, 9 anos, nem isso, né? Eu vou falar pra você, são sobreviventes, né? Porque imagina os pais hoje deixar um filho ir para um centro de uma cidade, praticamente indo mais São Paulo, sozinho, engraxar sapato, fazer um carreto numa feira, né? Não é a coisa, não é meio muito desafiador? Desafiador. Então, assim, eu entendo até meus pais, porque é Sim. uma questão assim de conhecimento. Eles não tinham isso. Meus pais, praticamente, os dois são mal sabem escrever o nome deles, entendeu? Sim, sim. E as pessoas dão aquilo que eles têm, né? Sim. Não tem como a gente dar aquilo que a gente não tem. Sim. Mas graças a Deus, deu certo. Deu certo. Mas você vê, né? Já são elementos ali que você fala, poxa, aquilo ali foi moldando, né? Foi moldando para poder cada vez mais para algo maior, né? Eu sempre tive essa preocupação, sabe? Eu assumi minha família muito cedo, sabe? Depois nós voltamos para cá novamente, fomos morar de novo no sítio. Meu pai teve alguns problemas de saúde. Então, dos 12 aos 15, 16 anos ali, praticamente eu assumi a família, né? E aonde que você vai criando responsabilidade e você vai aperfeiçoando um pouco mais o caráter, a responsabilidade e tal. E que assim, quem vê close, né? A gente sempre fala, quem vê close não vê corre, né? Que a gente vê aí hoje uma empresa premiada, tem ali um mix gigantesco de produtos, né? Vocês, enfim, estão inseridos em diversos espaços aí no Brasil. Mas eu queria saber assim, qual foi o momento mais difícil hoje, assim, qual foi o momento mais difícil da sua trajetória? Cara, quando nós começamos a montar a empresa, eu montei uma empresa voltada para o mel, né? Então, Certo. tem um melzinho Tem aqui, até um mel aí para da ilustrar. Apis Nutri. Então, nós invasávamos mel. Então, eu montei uma empresa, começando com o SIM, que é o registro municipal ali em Mandaguari. E depois, passado um tempo, nós fomos pleitear o CIF, né? Que é o registro federal, né, que já é um pouco mais complicado para você ter. E eu consegui, cara, consegui esse selo. Aí nós construímos um entreposto de mel, né? Só que chegou um determinado ponto que, assim, a minha produção era realmente para venda porta a porta. Eu não tinha ido para o mercado, para loja de produtos naturais, para mercado. Meu produto não estava no mercado. Não estava em e-commerce, só para Não, entender. não, eu estava só realmente no porta a porta, né? Certo. Então eu produzia para realmente para minha equipe vender. Aí aconteceu algumas coisas lá que eu acabei me endividando. Aí nessa época eu tive que fazer uma escolha, assim, até difícil, né? Que foi eu vender uma casa que eu tinha, né? Que inclusive era uma das casas, eu acho que eu tinha 2 casas na época. Eu vendi uma casa para poder pagar a dívida e ter um dinheiro para começar a empreender e começar a colocar meus produtos nos mercados, em lojas, né?
Esse foi um dos períodos mais complicados que eu passei. E aí a gente foi aprimorando a questão de venda, né? Realmente indo para um mercado mais específico. E as coisas começaram a dar a um crescimento mais exponencial. Nesse momento aí tem muitas pessoas que saem do menos zero, né? Você foi um cara que saiu do menos zero. Como que você foi no processo de empreender? Você começou com a cara e a coragem, né? Cara, eu sempre fui um cara muito de pé no chão. Sim. Assim, eu fiquei 15 anos vendendo na rua, né? Mas isso daí me dava um lucro bacana. Legal. E aí sempre eu estava poupando uma grana que eu já tinha um propósito de poupar X por mês e eu sempre estava poupando aquela grana ali. Quando houve a ideia da gente empreender, montar uma empresa, cara, essa poupança aí que me deu uma segurança de eu falar assim, não, agora eu vou pegar esse dinheiro aqui, eu vou comprar uma máquina, né? De fato, tem essa máquina até hoje dentro da empresa, que é a máquina que fazia os sachêzinhos de mel que eu fazia no meu período aí das 6 da tarde até as 11, 11 e meia da noite, trabalhando eu e uma outra pessoa, para depois eu ainda vender no outro dia, entendeu? Legal. Interessante. Inclusive, eu tô trazendo aqui, pessoal, alguns elementos aqui. Ele vai contextualizando aqui para vocês, mas tem um detalhe que fala o seguinte, que é vaquinha jogada no precipício. Você conhece essa história? Eu não Você conheço. não conhece essa história? Fala um pouco dessa história. Essa história já é bem clássica, essa história da vaquinha, né? Então tinha um sábio e o seu fiel escudeiro que estavam andando pelas estradas, né? E nessas andanças deles, eles estavam passando já numa estrada, já era tardezinha, começando a querer escurecer. E ele viu um casebre na beira da estrada e ele falou pro seu companheiro, né? Hoje nós vamos pousar ali naquela casa. Então eles chegaram lá, bateram lá e tal. As pessoas bem humildes receberam eles. E aí deram um pouso para ele, deram comida, né? No outro dia eles tomaram um café e eles começaram a perguntar para o dono ali, qual que é o sustento de vocês? De onde vocês tiram o seu sustento? Tô vendo que você tem filhos, né? Vocês moram aqui numa casinha bem humilde. Aí o dono da casa falou o seguinte, cara, eu tenho uma vaquinha, né? Que ela é o sustento aqui da nossa casa. Dela nós tiramos o leite, nós fazemos o queijo, entendeu? Nós acabamos vendendo queijo e tal. Esse é um dos motivos que a gente está por aqui, a gente tem esse ganha-pão aí. Aí, terminaram ali o café da manhã, eles foram embora. Continuando a estrada, o sábio olha pro pasto ali perto ainda da casinha, tava lá a vaquinha, né? Aí o sábio olha pro fiel escudeiro dele e fala o seguinte, pega essa vaquinha e joga no precipício. Aí o cara, poxa vida, os caras nos atenderam tão bem, nos deram comida, pouso. Sim. Agora o senhor vai pedir para mim jogar a vaquinha no precipício, né? E ele falou, não, não discute, vai lá e joga a vaquinha. Aí ele foi lá, empurrou a vaquinha no precipício e continuaram a estrada, foram embora. Passado alguns anos, estava o sábio novamente andando pela mesma região e passando por aquela mesma estrada, ele olha para aquele lugar onde tinha aquele casebre. Agora ele não vê mais um casebre, ele vê uma casa grande, boa, né? Ele pensa assim, acho que nem deve ser mais a família que mora aqui, vou lá ver. Né? O fiel escudeiro falando pro sábio, né? E eles foram lá, chegaram lá, era a mesma família. Tava lá os filhos já crescidos, né? Tudo diferente, né? Tem um ambiente da casa diferente. E aí o sábio falou assim, o que aconteceu que vocês, né? Mudaram de vida desse jeito aqui? Nós passamos aqui há um tempo atrás, era um casebre, agora vocês têm uma casa boa aqui e tal, tá diferente. Rapaz, você não sabe o que aconteceu, o dono da casa falando pro sábio, né? Naquele dia que você saiu daqui, aconteceu uma tragédia. A vaquinha, que era o nosso sustento, acabou caindo no precipício. E daí então nós começamos a cultivar a terra, a procurar outras fontes de renda e acabamos, né, crescendo. Mas naquele dia foi um dia fatídico onde a vaquinha foi para o precipício. Qual que é a moral da história? Muitas vezes a gente acaba se apegando a coisas, entendeu? Que às vezes a gente acha que é a nossa salvação. Mas na realidade é aquilo que está segurando muitas vezes é o progresso, é a prosperidade, né? Você se apega muitas vezes no pouco e esquece
do extraordinário que Deus tem para a tua vida. Sensacional. E isso na tua história representa o quê? Você sempre faz essa aplicação, né? Inclusive, depois até falar se você está aplicando palestra pra gente depois divulgar aí, se Cara, tiver. de vez em quando me chamam para contar um pouco a minha história. Mas o que que a gente entende? No mundo dos negócios, a gente sempre tem que ter uma visão um pouco além, né? Que é a questão do planejamento. A questão é muitas vezes você olhar para dentro da tua empresa, ver o que está travando a empresa, né? Porque tem isso, né? Muitas vezes você, até questão de pessoas mesmo, entende? Às vezes você coloca uma força, uma esperança, uma expectativa, às vezes em alguém que está trazendo alguma coisa diferente, e na realidade não é aquilo, não é o momento, entende? Então você tem que olhar para o teu negócio e entender se aquilo é o momento, se não é o momento. E muitas vezes você tem que, às vezes, abrir mão de algumas coisas para você alcançar outras maiores. Com certeza. Não, isso é sensacional. Teve algum momento que você pensou em desistir? Rapaz, teve, né? Já Teve, teve, já. teve momentos assim, principalmente na época que a gente vendia na rua, e até no começo mesmo que a gente começou a empreender, eu falava assim, a dificuldade de você encontrar matéria-prima. Você, cara, não conhecia quem eram os produtores de mel. Então, comecei na realidade com o mel, e aí muitas vezes você não tinha a matéria-prima para você envasar. Teve uma época assim que você acaba se saturando um pouco daquilo, né? 12 anos, 15 anos vendendo. Eu falei assim, não, eu vou começar a mexer com alguma outra coisa. Tentei até mexer com algumas outras coisas, mas não deu certo. Eu acabei voltando realmente para a parte dos produtos naturais. Mas uma virada de chave que aconteceu em toda a minha história foi em 2012 que nós começamos a empreender na parte dos suplementos, né? Porque até 2012 eu tinha a empresa era só na parte de mel. A gente só envasava mel e própolis. Em 2012 houve a oportunidade da gente começar então encapsular, fazer os produtos, que é a parte de suplementação. Sim, E aí essa daí realmente foi a virada de chave que teve, né? Porque esse mercado de suplemento é um mercado em expansão tremendo hoje aqui no Brasil, né? sim. Então, se você fazer uma comparação entre o nosso mercado aqui de suplemento e o mercado americano, né? O mercado americano já é um mercado mais maduro, mas o nosso mercado aqui ainda para suplementação é um mercado que ainda tem muito para crescer, né? Então a gente teve essa visão lá atrás, realmente de ir para a parte de suplementação, e hoje nós estamos aí com em torno aí de uns 200 produtos em linha. Eu tinha mais, tá? Eu tinha 350 produtos, porém a gente optou por dar uma enxugada na linha e focar nos que mais vendem, né? Sim, sim. Porque você imagina, hoje eu estou com uma empresa aí que ela está com mais ou menos com 100 funcionários, né? Com 300 e poucos produtos em linha, que era o que nós tínhamos. A logística disso para matéria-prima, né? Tem produto que vai, um polivitamínico mesmo vai 10, 12 componentes dentro dele, né? Fora toda a parte de embalagem, tudo que vai no produto. Então, é, fica difícil para você até organizar tudo isso e administrar, né? Muita matéria-prima acabava perdendo, aquela coisa toda. Então, hoje nós resolvemos dar uma enxugada na linha e focar realmente naquilo que mais vende, que é o que o mercado mais está pedindo. E é interessante, né, cara, falando de focar, né? É interessante a gente trazer alguns conceitos assim, né? Tem um conceito que eu tava vendo, que é isso que você tava colocando aí, que querendo ou não, é o conceito de Pareto, né? Que é aquele 80-20, Exato. focar, né, em 20% Que representa 80% do é, teu faturamento. E nós exatamente. fizemos exatamente essa conta aí. Hoje, quais são nós fizemos essa conta, inclusive, nós encontramos que o meu faturamento, ele estava em cima de 100, cento e poucos produtos. 80%, mais de 80% do meu faturamento estava em cima de 100 produtos. E eu tinha 350, entendeu? Então, isso é dinheiro na mesa, né? Sim, É com dinheiro em certeza. estoque, dinheiro em matéria-prima, dinheiro em várias frentes, em rótulos, embalagens. Então, a gente diminuiu isso daí e a gente consegue potencializar aquilo que realmente vende. E a importância, assim, de um CEO, de um dono, assim, de indústria, de empresa, enfim, tal, estudar sobre gestão, liderança e processo.
Queria saber qual que é a sua leitura sobre isso, assim. Cara, igual eu te falei, né? Meu negócio ele começou muito mais que na sorte do que realmente no entender do negócio, né? Então, eu comecei a fazer uma faculdade, eu tinha 35 anos. Comecei a fazer uma faculdade. Por quê? Porque às vezes a gente vem de uma crença limitante, né? Inclusive colocada até pelos nossos pais. Meu pai falava o seguinte para mim, cara, para que você quer estudar? Você vai estudar para quê? Para você trabalhar na roça? Para você puxar uma enxada aí? Então, enquanto eu estava com ele, praticamente eu não estudei. Eu fui fazer ensino fundamental, segundo grau, que na época era o segundo grau, aquela coisa toda, depois, quando eu tinha meus 20 e poucos anos, cara. E aí depois eu fui fazer uma faculdade. E aí a gente começa a ver a questão da teoria e da prática, né? Fiz processos gerenciais, depois eu fiz administração, e aí eu comecei a colocar em prática muitas teorias que a gente pega na faculdade, mas na realidade a vivência desse período que eu fiquei na rua vendendo foi uma grande faculdade para mim também. Sim. Então, Isso agora daí. a gente pega isso daí, né, com a teoria, a prática, e aí você vai montando o teu negócio, você vai trazendo pessoas, né? Hoje a minha empresa ela tá bem organizada, né? Então eu tenho 5 gerentes hoje. Eu tenho meu gerente de RH, que é uma psicóloga, tenho meu gerente de indústria, tenho meu gerente de qualidade, tenho gerente comercial, tenho o gerente industrial. Então, cada um na sua área fazendo o que o cara sabe fazer. Porque eu não preciso saber de tudo, eu preciso ter gente que sabe fazer em Com cada certeza. área o negócio tocar, Com entendeu? certeza. E interessante isso daí, né, cara? Porque, querendo ou não, esse conhecimento prático, esse conhecimento de vivência, né, de prática, é o que muitas vezes a faculdade procura ensinar, né? Claro, os conceitos, tudo isso é interessante, mas Ele essa agrega, mas é a vivência, é a cara. vivência. É Tem a gente que fala vivência. assim que É na a vivência. prática a teoria é outra, Muitas vezes é. né? Muitas vezes é. É muito bonito no papel, mas na hora que você vai colocar em prática, você vê que a coisa às vezes não funciona de acordo com como você pensa. Com certeza. E aí você tem que Sabe, fazer os ajustes, né? sim. Eu sou um grande defensor, assim, sabe, do estudo, da pessoa se capacitar e tudo mais, etc. Mas a importância da pessoa ter uma leitura do mercado, né, é fundamental, né? Mas eu falo assim que o conhecimento, ele não para, né? Não para. Não é porque você fez uma faculdade que você vai deixar de procurar se reciclar, Verdade. conhecer o teu mercado. Então, assim, sempre a gente está buscando algo diferente para trazer para a empresa, para agregar com a vivência dos colaboradores, né? Trazer um ambiente melhor, um conceito diferente, né? Sim, com certeza. E assim, hoje vocês lá na Apps Nutri, vocês têm uma rotina e a fé entra nessa rotina? Como que você... Cara, eu sempre tive isso na minha mente, né? Eu sempre falei assim, às vezes eu falava que Deus era meu sócio, mas Deus não é meu sócio. Deus, ele é dono de tudo, né, cara? Deus, ele é o dono de todas as coisas. Então, a gente sempre tem esse princípio de começar o dia com Deus ali na empresa. Então, eu fiquei por um bom tempo indo na empresa. Então, nós se dividimos, eu e minha esposa. Ela ia para o escritório, 7h30 a gente tem o horário de serviço, começa o serviço no escritório, aí ele ia lá, fazia a meditação, e eu ia para a indústria, que também era 7h30, e a gente fazia a meditação lá. E aí depois a gente ficou um tempo fazendo isso aí, e agora a gente passou essa responsabilidade para alguns líderes ali, Sim. e todos os dias nós começamos o dia com Deus, uma meditação, abrimos a palavra, falamos um pouco sobre a palavra e começamos o dia realmente com Deus. Hoje eu penso assim, quem somos sem Deus, né? Tem muita gente que vive sem Deus, cara, mas o problema é, tem até uma frase que diz, né? Você pode até viver sem Deus. O problema é você morrer sem ele, entende? Então, Isso é forte, né? Forte. E assim, tem um ponto que é interessante, viu, Paulo? O que que significa para você, na tua leitura, assim, crescer com propósito?
que seria isso, assim? A pessoa crescer com um propósito, é Cara, importante. eu sempre penso assim, às vezes a gente fica buscando propósito, muitas vezes não é nós que encontra ele, é ele que nos encontra, né? Certo? Eu penso assim que nós temos um grande propósito aqui na vida que é glorificar a Deus. Esse é o nosso maior propósito. Eu sempre penso assim que nós temos duas grandes vertentes. Uma, que é você crescer espiritual, pessoal, e a segunda, que é contribuir, que é você olhar para o teu próximo, você olhar para as pessoas que estão do teu lado. Então, isso aqui está muito presente na minha vida, entendeu? É você crescer, isso aí como pessoa, como marido, como todas as áreas da vida, que nós temos uma área grande, nós precisamos pensar em crescimento, né? Só que você não pode esquecer quem está do teu lado. Isso faz parte da cultura da Apis Nutri, né? A gente vê assim que ó, eu trouxe agora alguns treinamentos de inteligência emocional para dentro da empresa. Por quê? Porque há uma necessidade hoje de você cuidar mais do emocional dos colaboradores, né? Principalmente aqueles que realmente estão ali perto, né, na administração, para que eles também possam levar esse conceito para o chão de fábrica. Porque não adianta eu ter uma cultura e ela só está na minha cabeça. Essa cultura ela tem que estar bem disseminada entre todos os gestores da empresa. Né? Então a gente trouxe especialistas, a gente fez um mapeamento de perfil de cada gerente, de cada gestor. Dentro desse mapeamento de perfil, a gente começou a mostrar para eles que eles se entendendo, eles conseguem entender o próximo também, né? Porque você hoje nós temos quatro grandes perfis hoje que dominam a nossa vida, né? A nossa Sim, sim, personalidade. sim. E aí tem vários exemplos e modelos, né? Sim. Mas o que eu aprendi é que hoje você tem o dominante, o influente, o estável e o conforme. Legal. E cada um tem um jeito de ver a vida. Cada um tem um jeito de ver a vida. O influente, cara, muitas vezes é um empreendedor, é o vendedor que ele vai passar por cima muitas vezes de tudo para conseguir os seus objetivos. O influente é aquele cara mais que do rap lá, que é aquela, entendeu? Que é, Sim, é sim. da Sim, festa, sim. é o cara que se dá com todo mundo e, Verdade. e chega chegando, né? É. Aí tem o cara que é dos números, tem o cara que é da arte. Cada um tem Qual os. que é o dos números? É qual que é? Cara, eu não me lembro agora se é o Acho que é o conforme, conforme né? ou Conforme. é o estável. Estável. Aham, Né? Não, sim. não me lembro agora aqui. Mas isso aí tem na internet, é Sim, só sim, você sim. bater quais são as características desses perfis aí. E o que que acontece? Quando você começa a entender um pouco de perfil, você começa a entender mais de pessoas. Porque você sabe como lidar com ela. Verdade. Se eu sou dominante, você entende de qual que é o perfil do dominante, você vai chegar diferente no dominante. Porque se você chegar no dominante com uma voz um pouco mais no imperativo, cara, você não tem nada com ele, né? Agora, se você sabe conversar com o dominante, você consegue se relacionar e fazer negócios com muito mais facilidade, entende? Verdade. E assim da mesma forma com os outros, né? Às vezes você quer, num estável ou num conforme, você já quer chegar com a tua dominância mostrando e falando e exigindo, cara, muitas vezes a pessoa vai espanar. É uma leitura, né? Tem que É fazer uma uma leitura, é uma leitura do comportamento, do leitura. jeito que a pessoa vive, Legal. entendeu? E o Interessante. que que acontece? Quando você entende isso daí, você olha para a tua equipe, você vê vários perfis na tua equipe. Aí você começa a entender as dores de cada um e a maneira como você vai tratar. Isso traz mais resultado, entendeu? Isso traz uma performance melhor, né? Menos ruídos, menos conversa, menos problema dentro da empresa, né? Porque você está começando a entender um pouco mais de pessoas. Interessante, cara. Interessante esse background, né? Porque o que acontece? A gente aqui traz, registra, documenta história de sucesso e é interessante saber como que a pessoa pensa, né? Como que o que é a leitura dela sobre determinadas coisas, assim, porque para a gente poder modelar, né? Que nem você falou, esse é um fator muito importante, né? Você saber ler, fazer essa leitura de perfil, né? Para poder realmente ajudar a performar melhor os colaboradores, né? Exatamente. Isso faz parte. Porque
Porque assim, a cultura é algo que a gente, é claro, vai muito do CEO, vai muito do dono da empresa, mas é algo assim que você tem que realmente ser compartilhada, né? Estar visível isso daí, o que que a empresa quer, em vários aspectos, social, crescimento. A cultura está no meio disso daí, entendeu? E ela tem que estar visível para todos os colaboradores, né? E assim, às vezes eu fico pensando, eu fiquei 5 anos com uma gestora de RH, consultora dentro da minha empresa, para me ajudar a formar essa cultura aí, entende? Que não é algo que você consegue da noite para o dia, não. Muitas vezes, cara, a gente penou para colocar alguns processos ali. Aí depois essa consultora, ela trouxe uma psicóloga, que hoje é a gerente do RH, e aí a gente investiu nessa pessoa também em cursos, em treinamentos, para ela conseguir fazer com que realmente as pessoas, em todos os aspectos ali, tanto o chão de fábrica quanto a parte de escritório, entendesse qual que é realmente a cultura da empresa. Sensacional, cara. Muito, muito interessante é, entender ali como que é o processo, né? Como que é o funcionamento e tudo mais. Mas um ponto aqui que eu queria explorar nesse ponto aqui, a gente está chegando nos momentos finais, né? Mas assim, o que que você falaria para uma pessoa que tem medo de empreender por conta de instabilidade? A pessoa, poxa, não, vai ser um momento instável, tô com medo, etc. Eu queria que você desse uma mensagem para quem tem esse problema. Cara, o medo muitas vezes é bom, né? Mas o medo ele acaba te travando em muitas coisas, né? E quando a gente pensa assim em empreender, é claro, igual eu falei no começo aqui, a minha empresa ela começou mais pela sorte do que realmente por você ir no mercado, entender o mercado, fazer uma pesquisa, né? Mas eu digo assim, sabe qual que é o maior problema? Muitas vezes é o medo que te trava hoje e lá na frente você olhar para trás e você fala assim, poxa, eu poderia ter feito, entende? Então, as coisas dão certo para aqueles que arriscam, entende? E muitas vezes, até aqueles que arriscam acabam quebrando a cara muitas vezes. E eu digo o seguinte, eu tenho até uma filosofia comigo próprio, sabe? A gente aprende mais com os nossos erros do que com os nossos acertos. Eu falo para você assim, ó, quando você tá acertando, quando os momentos de vitória, quase que você não aprende com isso. Sabe por quê? Porque nos momentos de vitória tá todo mundo te aplaudindo, entendeu? Agora quando você erra, quando você tá lá embaixo, aí não tem ninguém, entende? Aí é você com você e Deus, entende? E aí você olha pro lugar que você tá, para que te levou para aquela situação, e você fala assim, o que que eu vou aprender com isso? E nos erros você acaba aprendendo, mais do que você aprende com as vitórias, entende? Então o empreendedorismo, no meu ponto de vista, é isso daí. Muitas vezes são os seus erros, são os seus acertos que vai te mostrando o caminho. Não tem uma receita de bolo, entendeu? É aquela coisa mesmo de estar em você a questão de empreender, você achar uma veia de um negócio que você acha que realmente isso é algo que você pode colocar um pouco de esforço e dinheiro, e você fazer uma pesquisa de mercado, entender realmente qual que é o mercado que você está querendo entrar, quais são os seus concorrentes, quais são os preços que os teus concorrentes hoje eles estão praticando, saber fazer conta, entendeu? Porque muitas vezes as pessoas vão para o mercado hoje sem saber fazer conta. E aí elas acham que estão ganhando dinheiro, na realidade estão levando prejuízo. É, Né? certo. Mas não tenham medo, entendeu? Arrisque, Arrisca. arrisque. Arrisca. Coragem é a solução ali, né, cara? Eu, Cara, você tem que ter. eu sempre, agora nós estamos novamente, a gente está empreendendo, né? A gente está começando não, já está praticamente quase que pronto um novo entreposto de mel, né, da Apis Nutri. Então a gente começou com o mel aí num local até meio pequeno,
e a gente deu mais foco daí na parte de encapsulados e os produtos, os nutracêuticos. Agora, a gente está tendo uma outra visão de mercado, e aí a gente está fazendo um novo entreposto, esse um barracão de 1.000 metros aí, para onde a gente vai migrar de onde nós estamos hoje para esse barracão. E aí a questão aí é visando o mercado internacional, aí é visando realmente um mercado orgânico que tem crescido bastante no Brasil hoje e no mundo, né? Hoje o Brasil é um dos maiores produtores de mel. Então, a maior parte do nosso mel hoje, toda o mel praticamente orgânico, ele vai para exportação, que é o maior consumidor é os Estados Unidos, né? Então hoje no Brasil tem esse gargalo aí, cara. Tem. Hoje nós somos um dos maiores produtores de mel do mundo, entendeu? E com mel de qualidade. Então, existe um mercado muito grande também nessa parte do mel. Hoje o brasileiro, ele praticamente ele não come mel, né? Em vista dos outros mercados. Hoje, se você fazer uma pesquisa, os alemães mesmo, por exemplo, eles comem em torno de 2,5 kg de mel por habitante. O, qual? Os alemão. Alemão. Os alemão. Os americanos, eles estão comendo mais de 2 kg de mel por habitante. Aí eu faço uma pergunta para você. Você sabe quanto que um brasileiro come de mel? Eles não comem nem 60 gramas de mel por habitante. Isso daí é por mês ou por Por dia? ano. Por ano? Por ano. Por ano. Por ano. Então, olha para você ver o tamanho do mercado aqui. Mas tem muito a ver com cultura também, né? Hoje nós aqui no Brasil, a gente pensa assim, que mel, ele é um produto para gripe, é um remédio. E não é um alimento, é um dos maiores alimentos que, É mesmo? que nós temos hoje é o mel. Ele tem todas as vitaminas, minerais, propriedades aqui. Se você comer uma colher de mel durante o teu café da manhã, você está muito bem alimentado, É mesmo? entendeu? Então, a cultura aqui do Brasil, ele não é de comer o mel, mas é igual nós olhando para trás, nós não tínhamos a cultura de suplementar. Sim. E hoje nós temos a cultura de suplementação. Hoje nós vamos num médico, a primeira coisa que ele fala é para você assim, vamos dar uma olhada nas tuas vitaminas e nos teus minerais, como é que você tá. Por quê? Porque você suplementando, teu corpo está em equilíbrio. Você está tranquilo. Você não vai precisar de remédio. Entendeu? Então hoje a cultura até da medicina tradicional, ela está se mudando um pouquinho e ela está olhando um pouco mais para dentro. Ela não está indo só na causa, entendeu? Ela tá querendo entender onde que está a raiz do problema. E muitas vezes a raiz do problema está uma falta de uma vitamina no teu organismo, está a falta de um mineral, né? Hoje a nossa vida está completamente diferente. Antigamente nós estávamos mais expostos ao sol, tínhamos mais possibilidade de absorver uma vitamina D, por exemplo. Hoje, a maioria das pessoas estão com deficiência de vitaminas minerais no organismo, e principalmente a vitamina D. Vitamina B12, que é essencial para o nosso organismo, entendeu? Até a terra mesmo não tá produzindo. Os alimentos que a terra hoje está produzindo, principalmente a parte de hortaliças, você vai comer uma alface hoje, ela é hidropônica. Foi produzida na água, sem contato com a terra. A terra é onde está praticamente toda a parte dos minerais ali. Claro que eles colocam essa solução na água, mas não é o suficiente para a planta, entendeu? Sim. Aí você acaba comendo um alimento que ele não é rico de todos esses nutrientes. É onde que teu organismo começa a ter deficiência de alguns minerais, algumas vitaminas. Olha só, cara, no caso, existe um problema aí, né? Que os alimentos estão vindo com essa dificuldade de nutrientes, né? Exatamente. Você vê hoje, se for fazer um estudo, a nossa terra ela está muito fraca em cloreto de magnésio. O cloreto de magnésio é essencial para o nosso organismo, entendeu? E aí hoje as pessoas estão suplementando, é claro, né? Com cloreto e outros nutrientes. Ficou uma curiosidade, qual que é os benefícios do mel? Cara, eu falo para você, ó, o mel, ele é rico em ferro, em vitaminas, em minerais. Então, assim, se você ter o costume de comer o mel de manhã, dificilmente você vai ter problema com gripe, com resfriados,
Sim. entendeu? Porque ele é um alimento que ele vai nutrir o teu organismo e vai te ajudar para você não pegar esse tipo de coisa, entendeu? Ou algumas outras coisas que é derivado do mel, por exemplo, o pólen, né? O pólen praticamente é quase que um whey, entendeu? A maioria dos aminoácidos e minerais ele tá presente no pólen, que é uma bolinha que a abelha coleta lá na flor lá e é o alimento dela. Mas aí tem uma técnica de a gente tirar, de colher esse pólen, né? Na entrada da colmeia ali. Você vê, tem o mel, tem o própolis, tem o pólen, tem o própolis, Tudo é derivado do tudo mel. derivado do mel. Tem a toxina da abelha, entendeu? Que é usado na medicina hoje, inclusive para dores, né? Sim. Então, se você entrar na internet lá e pesquisar quais são os benefícios do mel, você vai ver Vários ali. vários benefícios E do é mel, legal, né? cara, e fica até registrado aqui pra gente um dia conversar. Esse papo é bem interessante também, assim, de saber os benefícios, né? Saber entender que suplementação tomar, de repente, para aumentar a produtividade, né? Que suplementação tomar para aumentar o foco, né? Que suplementação tomar para aumentar a energia. Eu acho que é legal um ponto disso, ou quais alimentos, né? Fica registrado aqui para a gente fazer uma parte 2 para a gente poder Aham. entender esse ponto. Hoje o pessoal está procurando muito, porque eu até mudei um pouquinho do meu foco da minha empresa, porque às Sim, vezes assim a gente vai concorrer com empresas que ela é mais focada no atleta, né? E sim. aí é toda uma pegada diferente quando você vai para esse público, entende? Aí qual que foi a minha intenção? Minha intenção é ter um produto que ele é para o atleta, mas ele é para o esportista. Ele é para mim, é para você. Entendeu? Que muitas vezes a gente vai fazer uma caminhada, a gente vai fazer uma corrida, a gente vai fazer uma bike, entendeu? Vai praticar uma natação, pratica uma academia. É a pessoa normal, entendeu? Que necessita de um produto de uma boa qualidade, entendeu? Que vai te atender às tuas necessidades na parte de suplementação. Porque muitas vezes você vai para uma marca, uma marca muito até mais conhecida, que é voltada mesmo a essa parte do atleta, cara, você vai pagar 3 vezes mais o produto que é o mesmo nosso, entende? Top, cara, legal. Legal, interessante. Interessante aí foi conhecer mais da história aí, viu, Paulo? Esse podcast ele é gostoso de fazer, por quê? Porque a gente sempre se inspira, né? Sempre traz insights, sempre traz aprendizados, e hoje não foi diferente, né? E eu queria que você se tivesse uma mensagem final para dar para os nossos telespectadores, o pessoal que nos acompanha aí através, seja do YouTube, seja do Instagram, seja através dos canais da CBN. Se tiver alguma mensagem aí, fica à vontade. Se tiver alguma coisa que eu não falei que você gostaria de pontuar, fica à vontade também. Cara, eu acho que nós abrangemos bastante aspectos aqui do empreendedorismo, Sim, né? sim, com certeza. Mas uma mensagem que eu gostaria de deixar aqui para as pessoas que estão nos assistindo é que não tenham medo, cara. Sentiu no coração, entendeu? Você tem essa veia empreendedor, analisa o mercado, vê as possibilidades, entendeu? E vá, vá. É aquela história, né? Coloca o pé na água. A partir do momento que você colocar o pé na água, o mar vai se abrir, porque, cara, você tá sabendo o que você está fazendo, Sim, com né? certeza. Primeira coisa, entenda o mercado. Se tem oportunidade de empreender, empreenda, que temos um mercado muito grande pela frente, em todas as áreas, tá? Em todas as áreas. O Brasil está crescendo. Sensacional. Muito bom. Paulo, gostaria de agradecer, cara. Obrigado aí mais uma vez por você ter topado aí de estar com a gente aqui no nosso podcast, o CBN Inspire-se. E também gostaria de. Aliás, se o pessoal quiser continuar esse assunto, quiser continuar, como que o pessoal pode te encontrar e tudo mais? Cara, hoje nós temos nossas redes sociais. Se você entrar lá, @apsnutri, você vai encontrar. Se você entrar loja Apsnutri, também você vai encontrar todos os nossos produtos lá. Nós temos um e-commerce que estamos vendendo aí para todo o Brasil. Então, assim, a história da Apsnutri, eu falo assim que
nós temos muito a crescer ainda, né? Temos um mercado externo a conquistar, estamos começando aí realmente a exportação, né? Também te falei isso daí, né? Então, estamos abrindo alguns mercados novos aí. Então, assim, está muito aberto, né, o mercado para várias áreas, né? Então, a mensagem que eu queria deixar é que realmente você procure entender o mercado que você está querendo ir e não tenha medo de empreender. Show de bola, maravilha. É isso aí, pessoal. A gente sempre aqui traz isso para você, né? Enquanto muitos aí vão te vender medo, nós sempre iremos comunicar coragem. Mais uma vez agradeço aqui o Paulo, agradeço todos que participaram com a gente, que estão vendo esse episódio ao vivo ou que posteriormente depois vai estar assistindo, é, fazendo as coisas de casa, né? Porque o podcast ele tem esse consumo passivo. Às vezes a pessoa tá trabalhando, tá na academia, tá lavando roupa, tá comendo e tá ouvindo ali o podcast. E nós sentimos muito bem em ser a sua companhia. Muito obrigado pela sua participação. Me chamo Altair Godoy e este foi mais um CBN Inspire-se.